O empresário Luiz Carlos Baceto Júnior foi condenado por ameaça e incitação ao crime pelos ataques dirigidos ao ministro do STF, Cristiano Zanin, em janeiro de 2023. Na ocasião, Zanin ainda não pertencia à corte e era advogado do presidente Lula. O episódio ocorreu no banheiro do aeroporto de Brasília. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu por uma pena de 4 meses de detenção em regime aberto e também ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil. Piotto, nesse caso, foi o próprio empresário quem gravou e divulgou esse vídeo que a gente está acompanhando aí na tela, sem o áudio, claro, mas a gente vê o ministro Zanin no aeroporto, no banheiro de um aeroporto em Brasília. Ainda advogado, Ainda advogado, perfeito. E o empresário gravou toda a cena, inclusive, e divulgou nas suas redes sociais. Agora sai a condenação, aí 4 meses de detenção, mais essa multa de indenização por R$10 mil. Vamos a aspectos, primeiramente, institucionais. É saudável que isso não tenha ido parar no Supremo, porque pelo entendimento das coisas que tem do Supremo, agora tudo vai parar no Supremo. Não, foi na primeira instância, é uma gravação, a Justiça, neste caso, entendeu que se tratava de ofensa, importunação e tudo mais, isso tem lei para isso, deu uma decisão, muito possivelmente cabe recurso a uma segunda instância, mas já há uma decisão de primeira instância. Então, do ponto de vista institucional, até para ser justo, a ninguém é dado o direito de importunar o outro ou ofender essas coisas todas. Fato é que o que não pode é ficar em sigilo, não pode tirar o direito de defesa de quem está sendo acusado e o direito a um julgamento justo, com impossibilidade de recurso. Este é o fato, primeiramente. Num país em que se perdeu completamente a institucionalidade, isso é bem-vindo. Tomara, pelo menos, isso se torne a regra. Era a regra, deixou de ser regra, parece que voltou a ser regra. É claro que, no caso, o ministro Zanin, nesse momento, ainda era advogado. Mas eu vou insistir no ponto. Neste país, tudo pode acontecer. Se isso cai nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, de um pulinho, vai parar num dos inquéritos sigilosos e o advogado não tem sequer acesso aos autos. Do outro ponto de vista, é uma decisão da Justiça. Houve uma reclamação, na época, um cidadão só, né? O advogado do presidente Lula, ainda Cristiano Zanin, foi lá, fez uma reclamação, usou o vídeo que a própria pessoa gravou como prova, a Justiça analisou, chegou a uma conclusão. Esse é o veredito de primeira instância. Possivelmente vai continuar com recurso e tudo mais, mas a gente vê, no mínimo ali, a pena é o quê? 4 meses de prisão em regime aberto, detenção, é isso? E detenção em regime aberto, ou seja, é baseado em razoabilidade, ou seja, né, em proporcionalidade. Não mandou ninguém a 17 anos de prisão porque pintou a Têmis, a estátua da Têmis, a deusa da justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar por este aspecto. No mais, as partes vão se entender dentro da justiça, é por isso que existe o poder judiciário no país. Deixa eu ouvir a Ana, então, também, sobre essa decisão, essa condenação do empresário que hostilizou o então advogado Cristiano Zanin, hoje, que tem uma vaga, uma cadeira aí no Supremo Tribunal Federal. Paula, eu acho que já foi, o assunto foi coberto pelo Piotto. Aqui a gente vai condenar qualquer tipo de agressão física, agressão verbal, né? E se o empresário hostilizou o hoje ministro Zanin em aeroporto, se hoje ele se correu todo o trâmite normal, né, do Brasil, o problema é o medo de que agora, né, tudo isso eles são absolutamente intocáveis no sentido até de críticas. O brasileiro hoje tem medo, não tem respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos respeito pela instituição Supremo Tribunal Federal, mas por essa composição do Supremo Tribunal Federal, o brasileiro tem medo. Tem medo o que essa composição vai fazer com a nossa Constituição, com as nossas leis. Então, seguindo o trâmite normal, primeira instância, segunda, o problema é que é exatamente como o Piotto disse, tudo acaba não, tudo começa no Supremo Tribunal Federal, que era exatamente onde tudo deveria acabar, seguindo todas as instâncias corretas do nosso ordenamento jurídico.
Então, é um alerta, né? A gente fica até com medo quando lê uma notícia assim, será que começou lá, alguma coisa foi aberta de ofício? E esse é o perigo, nós não podemos nos acostumar com esse tipo, né, não nesse caso, mas as inconstitucionalidades que andam sendo cometidas lá na corte, que deveria ser apenas constitucional.